Muito bem. Dando continuidade, então, vamos conversar um pouco sobre como nós iremos trabalhar e como esse curso está dividido, ok? É o seguinte, primeiro, nós iremos, logo após essa introdução, esse bate-papo inicial, nós iremos proceder com a instalação do Linux. Para fazer essa instalação, você pode escolher duas opções. Primeiro, você pode instalar em seu computador. E para instalar em seu computador, você pode sobrescrever o que você já possui, ou seja, sobrescrever a sua partição Windows. Você pode instalar lado a lado com o sistema operacional que você já usa agora, não interessa qual. A instalação guiada te auxilia com isso. Uma segunda opção, que eu até recomendo essa opção, porque vai facilitar para você ter mais contato antes de passar a utilizar como seu sistema operacional principal, é trabalhar uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? Como o próprio nome dela já nos dá a entender, uma máquina virtual é a possibilidade de você ter um computador emulado via software. Existem hoje vários programas que você pode utilizar para criar uma máquina virtual. Existem programas gratuitos, existem programas pagos, existem ferramentas que são mais focadas para uso corporativo, existem ferramentas linha de comando, você tem também ferramentas mais amigáveis. A que eu escolhi e sempre utilizo é chamada de VirtualBox. O VirtualBox me permite criar um computador, uma máquina virtual, e com essa máquina virtual eu posso definir uma quantidade de memória, eu posso definir um tamanho de HD e dessa maneira eu consigo nessa máquina virtual instalar um novo sistema operacional. Os mesmos passos, o mesmo trabalho que eu tiver para instalar uma máquina virtual, eu tenho para instalar no meu computador. Eu te aconselho, se você optar por instalar em seu computador, é muito importante que antes de fazer isso, você faça um backup. Você salve todos os seus dados em um HD externo, em outro lugar, antes de proceder com a instalação. Porque, embora seja algo seguro, nós estamos falando o quê? De uma máquina. Se você inadvertidamente excluir uma partição, excluir a tabela de partições, você pode perder todos os seus dados. Existe a possibilidade de recuperação? Sim, mas para que remediar? Então, eu vou até colocar isso aqui. Antes de instalar em seu computador, faça backup completo. Olha, se você não quiser instalar no seu computador, se você não quiser fazer backup, ter todo esse trabalho, eu aconselho você seguir esse curso utilizando uma máquina virtual. Tá? Essa é a opção que eu aconselho você realizar. Ao trabalhar com uma máquina virtual, você pode desempenhar as mesmas atividades, as mesmas tarefas, do mesmo jeito que se você tivesse numa máquina física, instalando na sua máquina, e você não vai ter risco nenhum de apagar acidentalmente algum dos seus arquivos, certo? Então, a opção que eu te recomendo é fazer uma máquina virtual. Para você instalar em seu computador ou a máquina virtual, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que baixar o Linux, certo? Baixar o VirtualBox. Você vai ter que baixar o VirtualBox, vai ter que baixar o Linux e proceder com a instalação. No caso de você optar
pela opção A, que é instalar em seu computador, vai ser necessário você gravar um DVD ou um pendrive de boot. Um DVD ou um pendrive de boot para que você possa iniciar o seu computador usando essa imagem que está gravada num DVD ou num pendrive e proceder com a instalação. Se você optar pelo segundo método, máquina virtual, basta você baixar a imagem, certo? Se você optar por instalar em seu computador, você vai ter que baixar a imagem sempre, claro, né, que é baixar o Linux, gravar no DVD ou pendrive e dar o boot com esse DVD ou pendrive e assim fazer a instalação no seu computador. E ao instalar, você pode escolher sobrescrever, apagando tudo que está no seu computador ou instalar lado a lado. A opção B, mais segura, recomendada, é você instalar o VirtualBox, que é um virtualizador. Você vai criar uma máquina virtual, baixar a imagem do Linux e proceder com a instalação. Só lembrando que esse software ele é muito amigável, ou seja, você com simples passo a passo conseguirá construir essa máquina virtual e proceder com a instalação. Lembrando, se for instalar em seu computador, faça o backup completo. Dica, não arrisque, trabalhe com a máquina virtual. Então, nós iremos baixar o VirtualBox, baixar o Linux, proceder com a instalação. Continuando, então, né, sobre isso aqui, é a primeira parte do que nós iremos trabalhar no curso. Depois, nós iremos o quê? Conhecer um pouco do desktop, que é a área de trabalho. Nós iremos aprender configurações, vamos aprender a mudar papel de parede, instalar programas, remover programas, alterar o tempo da proteção de tela, economia de energia, etc. Tudo que você faz no Windows, você pode fazer no sistema Linux do mesmo jeito. Depois, nós iremos trabalhar com arquivos. É algo muito tranquilo, que é copiar, colar, apagar, renomear, recuperar da lixeira, esse tipo de coisa, que é coisa que você também já faz no seu sistema atual. Depois, nós iremos construir um desktop perfeito. De que maneira? Eu vou te sugerir vários programas que você pode instalar, que é a maneira como eu trabalho com o sistema Linux. Só lembrando, aqui eu não estou gravando no sistema Linux, só que eu utilizo um notebook de trabalho no meu dia a dia com o Ubuntu Mate. Já utilizei o Debian, também com o gerenciador Mate, e atualmente eu trabalho o Ubuntu Mate, que é exatamente esse que nós vamos trabalhar nesse curso. Ok? E aí eu tenho uma série de programas e jogos que eu posso instalar no meu computador e trabalhar com ele normalmente. Certo? É isso daí. E o mais importante, como eu já comentei, todo o nosso curso ele é recheado com exercícios. Sempre eu apresento uma lista de exercícios, você tenta realizar e depois que você realiza o exercício, na aula seguinte, eu faço a correção junto com você do que foi feito. Ok? É isso? Então, nessa aula, você tem anexo a essa aula, só você procurar aí os arquivos para download. Esses arquivos para download, você tem essas anotações, você tem apostila de exercícios, que são os exercícios que nós vamos desenvolver, você tem também a máquina virtual, eu vou colocar um link, tá? Link para máquina virtual. Por quê? Porque se você não quiser fazer a instalação, que é esse passo aqui B, né, que é criar a máquina virtual, baixar a imagem, fazer o passo a passo de instalação, você pode pegar ela prontinha, você vai só ligar essa máquina virtual e trabalhar, certo? Então, você tem aqui uma terceira opção, que é a opção C, que é justamente você usar a máquina pronta. Usar a máquina pronta, que o link para download vai estar aqui, certo? Então, nessa aula, faço o download agora de todos os exercícios. Na próxima aula, nós já procederemos com a
instalação do sistema Linux numa máquina virtual. Te aguardo lá. Até já.